Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Maurício Prazak. Tenho o prazer aqui de estar na companhia de um grande amigo, de um excelente profissional, que é o deputado Laércio Oliveira. E agradeço aí a comissão organizadora, aos nossos anfitriões, aqui do Sinfac do Paraná e ao Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, por terem nos convidado para participar desse congresso. E eu tive a feliz notícia de ter sido convidado aqui para dar para os senhores as boas notícias, as alvissareiras notícias do que está por vir aí para melhorar tanto o ambiente de negócios do Brasil, como a questão específica do setor de fomento comercial. Como disseram, eu sou membro da Comissão de Juristas do novo Código Comercial, a comissão da Câmara dos Deputados, que é presidida pelo Dr. Laércio Oliveira. E, basicamente, fazendo um breve histórico da questão do Código, os senhores sabem que, do ano de 2002 em diante, nós tivemos uma situação econômica mundial que beneficiou de forma muito intensa as atividades econômicas no Brasil. Nós tivemos um superávit aí de preços de commodities, e isso acabou fazendo com que o Brasil transitasse aí por um período de um forte crescimento econômico, mas que estava pautado tão somente nessa questão de aumento dos preços das commodities. E o Brasil sempre teve graves deficiências regulatórias no que diz respeito à questão da regulamentação de toda a atividade econômica no Brasil, mas isso era, de certa forma, mascarado por esse aparente crescimento econômico, e que coincidiu aí com o governo Lula em diante. Assim que nós tivemos uma queda aí do preço das commodities, da diminuição das atividades da China, no ano de 2011, aí nós começamos a perceber a gravidade das deficiências regulatórias que nós tínhamos no Brasil. Então, nós nos deparamos com um questionamento: o que nós podemos fazer para aumentar ou recomeçar o crescimento econômico brasileiro? E uma das grandes propostas que surgiram nesse sentido foi uma reformulação completa do Código Comercial, projeto esse que foi encampado pela Câmara dos Deputados e que tem sido tocado assim com todo esmero pelo Dr. Laércio e por toda a equipe que participa, e que vai trazer, então, uma mudança completa e profunda em diversas áreas que envolvem a atividade comercial. Então, o Código vai trazer tanto regulamentações específicas de direito comercial, mas também de direito de empresa, direito contratual, direito societário, direito agrário, direito marítimo, regras sobre relações contratuais, obrigações de empresários, promoção de atividade comercial e diversos outros temas, e, inclusive, pela primeira vez, uma legislação específica sobre o setor de factoring no Brasil, que eu vou falar um pouco para vocês. Muito bem. Eu gostaria de passar um pouquinho, antes de entrar na questão do factoring, falar um pouquinho do andamento do Código no Congresso, questões mais técnicas. Como é que está o slide? Está aqui na frente? Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Muito bem. Então, nós estamos falando aí do projeto de lei 1572 de 2011, que foi de autoria do deputado Vicente Cândido. Ele teve uma tramitação anterior, mas eu vou falar do momento atual que ele está vivendo, que começou com a criação da comissão em fevereiro de 2015. A comissão foi constituída no 17 de março, tendo aí como presidente o deputado Laércio, e os vice-presidentes, o doutor Aleluia e o deputado Baldi, e o relator-geral, o deputado Paes Landim. Foram distribuídos relatores parciais para cada um dos livros que estão aí, que tratam das diferentes matérias que entraram no Código Comercial. Então, o deputado Décio Lima assumiu o livro de Direito de Empresa, o doutor Augusto Coutinho, o Direito das Sociedades, o deputado Baldi, as obrigações dos empresários, o Antônio Bauman, a questão da crise de empresa, falência e recuperação, que acabou não entrando na versão final do Código, a gente manteve a Lei 11.101. O deputado Wildo Rocha, que fez o livro de agronegócio, e o Arnaldo Faria de Sá, com a questão de direito comercial e direito marítimo. No dia 15 de maio foi feita a instalação da comissão de juristas, que eu participo, que teve a presidência do doutor Fábio Lio Coelho, que é um grande comercialista, os senhores devem conhecer. E daí em diante, de março até novembro de 2015,
o deputado Laércio e todos os membros da comissão de juristas se empenharam em fazer o processo da forma mais democrática possível. Acho que depois ele pode contar um pouquinho de como é que foi esse processo, mas eles fizeram inúmeras audiências públicas, mesas redondas, percorreram o país inteiro, ouvindo cada um dos setores, para conseguir fazer um código que fosse benéfico para todos que estão envolvidos. Foi aberto o prazo de emendas. Em abril de 2015 foram apresentadas as emendas por quase todos os setores que participam ainda, que têm alguma relação com a legislação comercial. Tivemos 224 emendas ao todo. Todas essas emendas foram apreciadas pelos relatores parciais dentro das temáticas dos livros que eles estavam analisando. E aí, então, foram apresentados de maio a junho de 2015 os pareceres parciais de cada um dos livros. De julho até novembro, o deputado Laércio encampou aí diversos debates na Câmara dos Deputados, com a comissão de juristas, mais os relatores parciais, mais os interessados todos da sociedade em participar. Foram discutidos amplamente cada um desses livros, e até que, no dia 1º de março desse ano, foi feita a apresentação do relatório geral pelo deputado Paes Landim, que soube, então, de uma forma brilhante, juntar todos esses posicionamentos e trazer um código moderno, técnico, que realmente vai trazer grandes avanços para a economia do Brasil. Nós tivemos agora, no dia 5, foi o nosso último encontro, os debates acerca do relatório geral, e temos aqui previsto, coloquei como uma previsão, viu, deputado, mas está na dependência aí da definição de data, para maio, agora, a votação do relatório geral do deputado Paes Landim. Com relação à questão do fomento comercial propriamente dito, foi feita uma ampla discussão, um amplo debate sobre o tema de fomento comercial. Realmente é um tema que ele está inserido no contexto social, é um tema muito relevante, principalmente dado o atual panorama econômico brasileiro. E eu tenho que destacar aqui, fazer nossas honrosas homenagens a dois grandes grupos que auxiliaram imensamente nós, a Comissão de Juristas e a Câmara dos Deputados, na elaboração desse texto que veio a ser incorporado aí no parecer geral sobre o factoring. Nós tivemos um grupo de trabalho, foi montado pelo doutor Hamilton, o presidente do Sinfac de São Paulo, o doutor Hamilton, junto com o doutor Alexandre Fux das Neves, debateram intensamente isso daí, junto com a Federação do Comércio, com a CNC, e desenvolveram, então, um trabalho muito bonito desse setor. E também destacar aqui o trabalho do nosso anfitrião, o doutor Luiz Lemos Leite, que também montou lá um grupo de trabalho na ANFAC, com o doutor José Luiz, o doutor Dorival, claro, e realmente trouxeram contribuições incríveis aí para que nós pudéssemos ter o texto que nós temos hoje, que é um texto curto, enxuto, direto, e que foi construído de baixo para cima, olhando as dificuldades que o setor tem apresentado e quais são as formas que nós podíamos elaborar para solucionar os problemas que eram apresentados na prática. Muito bem. Então, os senhores sabem que nós temos um setor, como o Dr. Luiz Lemos Leite falou na abertura, um setor marcado aí por uma falta de legislação, opera aí há mais de 30 anos no Brasil sem uma legislação propriamente dita, um setor autorregulado, e isso gerou uma série de dificuldades que envolvem interpretações conflitantes por parte dos tribunais, conforme nós pudemos ver, inclusive, nas apresentações dos painéis aqui, interpretações também deturpadas por parte do fisco na forma de cobrar os impostos da atividade, além de gerar uma imagem negativa da atividade perante o setor, perante os empresários e a população em geral. Então, essa nova legislação de factoring traz aí como objetivo, além da regulamentação definitiva do setor, uma modernização da forma de atuação e a solução desses problemas todos, especialmente os problemas de segurança das relações contratuais e os efeitos daí decorrentes. Então, eu quero apresentar para vocês agora um novo texto, o que tem sido discutido e o que saiu agora no parecer geral do deputado Paes Landim. Então, nós estamos falando de um texto que está incluído na parte geral, no livro 2, que é o livro das obrigações dos empresários, título 2, que é o dos contratos empresariais, capítulo 4, que é do fomento comercial. E o primeiro artigo é o artigo 363, que estabelece o seguinte: fomento comercial consiste na aquisição total ou parcial, a título oneroso, de créditos decorrentes da atividade empresarial, e possui as seguintes características: são partes do contrato fomento comercial, fomentador e fomentado, e eventuais responsáveis solidários.
Fomentador é sociedade regularmente constituída, com objeto social exclusivo e específico, e fomentada sociedade regularmente constituída ou empresário individual. Então, o caput, os senhores percebem que já traz uma adaptação conceitual, traz o termo fomento comercial, que é um termo, então, que foi considerado um termo mais amplo, porque envolve tanto a atividade de factoring quanto a atividade de securitização de recebíveis, os CEDICs, então, para abranger toda essa área. O inciso 1 faz também a adaptação terminológica, que já foi, inclusive, incorporada nos modelos de contrato lá da ANFAC, tratando aí dos termos fomentado e fomentador. E o inciso 2 traz a questão da necessidade de que o fomentador seja uma sociedade com objeto social exclusivo e específico para o desenvolvimento da atividade de factoring. Isso evita, então, restringe que outras empresas de outros fins possam operar no mercado, uma vez que é um mercado que exige uma dedicação específica, conhecimento específico, e isso evita aí as atividades indesejáveis que, infelizmente, muitas vezes nós encontramos no mercado. O parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte: na operação de fomento comercial, lastreada em título de crédito, a cessão será efetuada por endosso em preto e sujeita-se às normas do direito cambial, a menos que haja disposição expressa em sentido diverso. Então, esse parágrafo ele já vem para solucionar o problema de se a transferência aí do título é cessão de crédito ou se é endosso, ele já está estabelecendo que é endosso e endosso que será feito em preto. O parágrafo 2º ele vem trazer a definição do fator geral de deságio. Então, ele diz: o fator geral de deságio é composto do somatório do diferencial de compra, decorrente da aquisição de direitos creditórios e da comissão incidente sobre eventuais serviços prestados. Então, nós fizemos aí a distinção do que compõe o fator geral de deságio, colocando aí que o fator geral de deságio é uma somatória. Fator de compra, que é o deságio propriamente dito, mais a comissão sobre os serviços. A grande conquista aí desse parágrafo 2º é conseguimos distinguir do pagamento que é feito às factorings o que é deságio e o que é serviço, isso especialmente para fins tributários, para que não se tribute a operação como um todo, mas se tribute especificamente como serviço aquela comissão que foi cobrada para esses fins. Parágrafo 3º vai dizer que o fomentador exercerá em favor do fomentado uma ou mais das seguintes atividades: cobrança de valores a receber em decorrência de transferência de crédito, acompanhamento de processo produtivo ou mercadológico, acompanhamento de contas a receber e contas a pagar, seleção e avaliação de clientes, devedores e fornecedores e outras atividades desde que relacionadas à aquisição de direitos creditórios. Portanto, esse parágrafo 3º ele vai trazer a questão da prestação de serviço, aí nomeado como atividade, mostrando que, apesar de fazer parte do contrato de factoring, não é o cerne, não faz parte da essência do contrato, uma vez que o cerne do contrato está previsto lá no caput do 363 como a aquisição de direitos creditórios. E isso vai impactar no parágrafo 4º, que é o seguinte, que eu acho que vai ser muito importante para o setor, que diz que as atividades tratadas no inciso do parágrafo 3º, por serem da natureza do contrato, independem de prova e seu desenvolvimento não é condicionado à legislação, à ligação do operador de fomento com qualquer atividade profissional regulamentada. Então, esse parágrafo 4º vai trazer duas grandes soluções para problemas práticos enfrentados pelo setor. Primeiro, a questão da dificuldade, muitas vezes, que as empresas têm de ter que provar para o judiciário que houve uma prestação de serviço para que o judiciário entenda que era factoring e não outro tipo de atuação. Então, aí já está dizendo que, apesar de fazer parte, não é condicionada à prova. E a segunda parte aí do parágrafo 4º resolve a questão aí de algumas exigências de querer fazer vinculação dos empresários de factoring a determinados ramos de atividade, pelos CRAs e etc. Então, a gente já está estabelecido aí que não é condicionado a ligação do operador com a atividade profissional regulamentada. O parágrafo 5º vai trazer a questão das garantias, fala que o cumprimento das obrigações decorrentes do fomento comercial poderá ser garantido por qualquer espécie de garantia fidejussória ou real. Então, tornando claro aí, para evitar as discussões judiciais, de que cabe aí qualquer tipo de garantia, seja ela fiança, outra forma de garantia fidejussória, garantia real, cessão fiduciária de crédito e assim por diante. O artigo 364 vai trazer aí a questão do contrato, dizendo: pelo contrato de fomento comercial ocorre a aquisição à vista total ou parcial
pelo fomentador dos direitos creditórios do fomentado objeto de contrato. E aí a lei não estabeleceu nenhuma limitação, justamente para permitir contratos nacionais ou internacionais. E o parágrafo 1º vem trazer a definição do que é direitos creditórios. Então, entende-se por direitos creditórios aqueles documentados em títulos representativos de crédito, originários de operações realizadas no segmento comercial, do agronegócio, industrial, mobiliário, prestação de serviços, locação de bens móveis, imóveis, bem como decorrência de exportação. Também são direitos creditórios os warrants, contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias, prestação de serviço para entrega futura e também títulos ou certificados representativos de contratos. O parágrafo 2º diz que, então, que em caso de operações de crédito oriundos de exportação, como cessionária do crédito, o fomentador responsabiliza-se pela respectiva cobertura cambial, conforme as normas do Banco Central. Então, ele torna claro que é possível a responsabilidade do fomentador pela cobertura cambial. O 365 vai evidenciar a possibilidade de responsabilizar o faturizado pelos vícios do título. O fomentado responde pela existência, legitimidade e legalidade do crédito cedido, pela veracidade das informações prestadas ao fomentador, pelos vícios do título da obrigação e, se contratualmente previsto, pelo inadimplemento do devedor. E isso aí está fundamentado, claro, na eticidade que deve pautar as relações contratuais. O artigo 366 vai fazer, então, a constituição das câmaras de liquidação. Então, a sociedade de fomento comercial poderão constituir câmaras de liquidação de títulos sob a forma de associação civil sem fins lucrativos. É uma forma nova que foi desenvolvida, uma possibilidade para o setor de constituir as câmaras de liquidação para tornar mais seguro e aumentar as garantias aí contratuais atinentes ao setor. E aí os parágrafos, então, vão trazer as regras básicas de como deve funcionar as câmaras de liquidação. O parágrafo 1º traz uma regra importante, dizendo que o custo da operação da Câmara não compõe o fator geral de deságio e que, portanto, pode ser repassado ao fomentado. Isso mais uma observação importante para que o custo a ser repassado não entre na conta aí, tributária das factorings como rendimento. O parágrafo 2º diz, então, que o funcionamento das câmaras de liquidação obedecerá ao disposto na lei específica sobre depósito centralizado de ativos financeiros, de valores mobiliários, sem prejuízo da aplicação desse código. Parágrafo 3º, registrado em câmara de liquidação, o título registrado em câmara de liquidação, o devedor será avisado para que pague a obrigação cedida à Câmara. E a Câmara de Liquidação de Títulos dará quitação ao devedor e, na forma do seu regulamento, repassará o devido ao fomentador. O parágrafo 5º estabelece que o devedor não poderá se recusar a pagar à Câmara de Liquidação de Títulos a obrigação cedida à Sociedade de Fomento Comercial, sob a alegação de que se estabeleceu condição diversa com o credor ordinário. E o parágrafo 6º, que é importante também, diz que é ineficaz perante o fomentador o pagamento feito pelo devedor diretamente ao fomentado, nos casos em que o título estiver registrado na Câmara de Liquidação. Então, percebam, essa é toda a regulamentação que nós temos no Código, é uma regulamentação bem enxuta, precisa, que foi construída olhando para as deficiências do setor. Então, nós temos aí uma expectativa de que ele vá solucionar as dificuldades práticas que são observadas, que vá ajustar as diferenças aí de decisões judiciais, para que adaptem elas melhor para a realidade do setor, dissipar as dúvidas e incertezas a respeito de como se opera o contrato de factoring e, por fim, aumentar a segurança jurídica. Cremos que isso seja uma grande novidade para o setor e faz parte, então, desse grande trabalho que tem sido feito pelo Código Comercial, de olhar para o panorama econômico brasileiro e procurar trazer as soluções e melhorias para melhorar o ambiente de negócios de uma forma geral. Um detalhe interessante com relação ao Código, esse Código ele foi construído todo de baixo para cima, como foi essa legislação de factoring. Uma vez que nós percebemos que o Brasil ele faz parte de um panorama econômico mundial, foi constatada a necessidade de se estudar a realidade econômica das diversas economias mundiais
e foi feito um levantamento muito bonito de todas as medidas, todas as posições que foram tomadas por todas essas economias no sentido de implementar o ambiente de negócios dentro do país como um todo. Então, nós fizemos um levantamento, por sugestão, inclusive, do deputado Laércio, dos índices econômicos internacionais, os órgãos que estabelecem esses índices de classificação econômica dos países, e fomos vendo, então, cada prática internacional que foi adotada pelas economias mundiais e que impactaram positivamente no posicionamento dos países dentro desses índices. Fizemos um paralelo, então, de todos esses índices com as normas que estão vindo dentro do novo Código Comercial, e nós estivemos agora, no final do ano passado, juntos, nos Estados Unidos, onde nós fomos até esses órgãos para apresentar essas novas regulamentações, tanto a parte de factoring quanto todos os outros assuntos que estão tratados no Código, para apresentar para esses órgãos que desenvolvem esses índices econômicos. E nós tivemos, além disso, também apresentando para a academia, para os empresários, para que a gente pudesse colher da melhor forma possível as manifestações internacionais e aprender com a experiência internacional para trazer a melhor regulamentação possível para o Brasil. Para os senhores terem uma ideia, nós em Nova York estivemos apresentando o novo código na Columbia University, no Consulado Brasileiro, na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Depois nós fomos para Washington, onde a gente levou a regulamentação do código para o Banco Mundial, para a Heritage Foundation, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para o Conselho Econômico Brasil-Estados Unidos, para a própria Embaixada Brasileira em Washington. E todos esses órgãos estão estudando o novo código, trazendo as suas contribuições. Nós fizemos agora um grupo de trabalho junto com o Banco Mundial em Brasília, onde eles estão agora fazendo um estudo técnico das normas do novo código e trazendo, então, um parecer técnico acerca do impacto econômico positivo que essas normas do novo código vão trazer para o setor. E eu creio que nós vamos realmente conseguir dar uma luz no fim do túnel para a crise econômica que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. E eu gostaria também, antes de encerrar minha fala e passar a fala do Dr. Laércio, de fazer um convite a todos já publicamente. Nós temos um evento programado para o mês que vem, um evento que surgiu com uma fundamentação muito razoável. Nós estamos vivendo um momento de crise econômica muito forte, o mercado está precisando de crédito e o acesso a crédito no mercado está muito difícil, e nós temos aí a nova regulamentação de factoring, trazendo aí uma visibilidade muito grande para o setor, e uma lei que vai, além de resolver os problemas práticos, tirar um pouco da visão negativa ou pejorativa que o factoring tem ainda em alguns setores, perante alguns empresários e parte da população. Então, é um momento muito importante para a alavancagem do setor de factoring no Brasil, e nós queremos aproveitar esse momento para realmente expandir as atividades. Então, nós estivemos conversando com o deputado Laércio, que é vice-presidente da CNC, e nós bolamos aí fazer um evento em conjunto, onde nós possamos juntar as federações de comércio de todos os estados do país com os sindicatos de factoring de cada estado, para que nós possamos colocar em contato os empresários e os fornecedores de serviços de factoring, para mostrar realmente para os empresários a factoring como uma das grandes e boas alternativas para o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, esse encontro vai ter essa abertura aí, dia 12 de maio, lá em Brasília, na sede da CNC. E depois nós pretendemos fazer reproduções desse evento em cada um dos estados, para que a gente possa realmente divulgar a ideia do factoring, essa nova imagem, principalmente nesse momento que o Brasil está precisando de alternativas para sair da crise econômica. Então, já fica feito o convite a todos. Eu agradeço a oportunidade de ter colocado aqui essas novidades e passo a palavra ao meu grande amigo, o deputado Laércio. Você me permite eu falar dali? Então eu vou para ali. Bom dia, gente. Boa tarde, sei lá que hora que tem. Acordei 2 horas da manhã, sei lá se é de manhã, de tarde, não sei a hora de nada. Mas deixem-me cumprimentá-los. E eu queria cumprimentar vocês hoje dando testemunho. Um dia, eu conheci uma pessoa chamada
Hamilton de Brito Júnior. Esse rapaz me procurou uma certa feita para falar sobre o setor de factory. Eu confesso que eu recebi, conversamos bastante, mas eu fiquei muito assustado. Porque o setor de factory, para mim, é sinônimo de alguma coisa envolvendo juros, de agiotagem ou coisa parecida. Estou abrindo meu coração aqui para vocês, vocês vão entender ao final. Porque eu me lembrei disso exatamente por causa do evento que vai ter em Brasília. E aí nós continuamos a conversar. Com o passar do tempo, eu percebi que não era nada disso. Que o setor de factory é muito mais do que isso e que tem uma importância enorme para o nosso país. O tempo passou e, mais adiante, eu percebi que as conquistas que chegaram não são méritos meus. Eu pouco fiz. Como agente público, eu tenho a obrigação de atender todos os setores que fazem parte da nossa economia, porque, através da atuação desses personagens, é que a gente gera emprego e renda para o nosso país, e é isso que o nosso país precisa. Então, exercer um mandato de deputado federal é tão somente ter a consciência desse papel enquanto agente público. Mas o que me fez sair de Aracaju, não estar no feriado com a minha família e vir aqui, é porque, depois de todas essas conversas, eu comecei a acreditar no setor e a torcer por ele. As conquistas que vieram lá na micro e pequena empresa, não foi, Hamilton? Uma coisa lá do Simples, não foi que você conseguiu lá? Nem me lembro mais. Então, depois eu percebi que existe uma unidade que eu gostaria muito de fazer um apelo a vocês, que vocês preservassem isso. E é nesse apelo eu quero cumprimentar o presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite. Cumprimentar porque ele faz parte da história desse setor. Isso está perpetuado nos livros que ele escreveu, e eu fiz questão absoluta de, na comissão de juristas do nosso último encontro, dizer isso a todos os juristas que lá estavam, porque o talento a gente precisa reconhecer e aplaudir. E eu não conheci nenhuma publicação tão específica falando de um setor tão importante que hoje eu me curvo perante ele do que esse setor nos livros que o Dr. Luiz escreveu. Eu também quero cumprimentar Luiz Napoleão Brito. Cadê ele? Ele é o presidente da Federação Brasileira de Fomento. Está na carta que eu recebi aí do evento que nós vamos fazer lá em Brasília. Mas eu ainda não tive a oportunidade de conviver com você, por isso que eu queria conhecê-lo. E, por fim, eu quero cumprimentar com muito carinho o meu amigo presidente do Sinfac, Hamilton de Brito Júnior. Quero dizer que tudo que nós conseguimos até hoje é fruto dessa unidade que vocês constroem. Preservem isso. Vir a um evento como esse e encontrar tanta gente que faz fomento comercial no nosso país, é a certeza que valeu a pena sair de Aracaju, acordar 2h30 da manhã, passar por 3 aeroportos e chegar aqui hoje para ficar com vocês até amanhã. Então, eu queria cumprimentá-los. A minha presença aqui é tão somente para trazer essa mensagem, para que a gente converse um pouco sobre a maioria. O Dr. Maurício Prazac já falou aqui. Ele deixou muito pouca coisa para eu falar. Mas também a convivência do Código Comercial me ensinou muita coisa. E somente a parceria com pessoas tão inteligentes e tão capazes é que a gente consegue chegar no resultado que nós estamos chegando. Isso tudo que foi apresentado por ele está na forma, mas ainda não está pronto. Ainda existe um longo percurso que precisamos fazer. Não fiquem acomodados, por isso que eu faço questão de exaltar a unidade das entidades que formam esse setor de fomento comercial no nosso país. Não fiquem acomodados sob hipótese alguma, porque se vocês quiserem que eu exemplifique qual seja o encaminhamento de um projeto na Câmara,
é mais ou menos como um pudim, uma bandeja e um prato, que você precisa subir 2 andares com ele sem derrubar nada. Então, é você conduzir com muito cuidado, com muito zelo, ficando atento e vigilante para que não alterem o projeto. Esse projeto pode sofrer alteração tanto na Câmara, tanto no plenário da Câmara, quanto no Senado Federal. Eu queria também cumprimentar outra pessoa que tem me ajudado muito, principalmente na relação com o Sinfac, que é meu querido amigo, companheiro de todas as horas. Ele é responsável também pelo meu mandato de deputado federal, está aqui presente, João Diniz. Ele está por aqui também, já me esperou ali. Cadê João Diniz? Está na geral, né? Olha ele ali na geral. Muito obrigado, Joãozinho. Carinhosamente chamado de Joãozinho. Dr. Maurício Prazak, que eu já cumprimentei, mas falta cumprimentar uma pessoa muito especial. Tem algum sergipano aqui? Cadê ele? Olha aí você aí. Eu estava ali procurando, cara, desde quando cheguei não lhe achei. Mas eu te achei à distância. Pois é, né? Esse é um sergipano querido, quando eu fui para um dos primeiros almoços lá no pessoal, lá com o Sinfac, eu encontrei lá. E, para mim, é motivo de muita satisfação também cumprimentá-los. Não me perguntem sobre impeachment, não me perguntem sobre política, que eu não vou falar nada sobre isso. Porque, desde domingo, aonde eu chego, o pessoal me pergunta, quer fazer perguntas sobre política, quer saber do impeachment, como tudo aconteceu, aonde isso vai dar, aonde vai chegar esse negócio. Eu me nego a responder sobre isso, porque eu já falei tanto esse assunto... Mas, pelo menos, é o que eu disse no pronunciamento que fiz lá, né, quando fui encaminhar meu voto. Para mim especialmente, renasce a esperança. E é nessa esperança que eu quero ser embalado. É nessa esperança que eu quero ser embalado até o dia final. E o dia final vai chegar, viu, gente? Graças a Deus, o dia final vai chegar. A gente precisa viver um momento novo, e a minha fala foi exatamente isso. Por esse Brasil que eu amo, por esse Brasil que eu acredito, em nome do povo brasileiro, dos empresários brasileiros, e eu tenho recebido muita pancada, porque eu falo muito o nome do empresário no plenário da Câmara. Incrível isso, né? Como os meus colegas têm uma verdadeira repugnância com a palavra empresário. Eu acho que eles têm mais vergonha. Infelizmente, existem empresários que têm vergonha de dizer que é empresário. Eu estou lá para defender o setor produtivo nacional, seja ele de que área for. Esse é o meu papel, porque eu também digo sempre isso. As pessoas que me acompanham sabem, eu sento aí do outro lado. Quando isso tudo passar, quando eu cumprir o meu papel enquanto agente público, vou para o balcão do meu negócio, cuidar da minha vida, gerar emprego, produzir renda para esse país, ajudar outras pessoas, fazer com que o Brasil continue crescendo como ele merecia, mas, infelizmente, foi interrompido em um determinado momento e nós ficamos na situação que nós estamos hoje. Mas tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tenham muito cuidado com o negócio de vocês. Preservem aquilo que vocês têm. Aproximem-se cada vez mais do cliente de vocês. Procurem conhecê-lo ainda mais. Estreitem essa relação. Observem os movimentos da política e participem da política. Se vocês não participarem da política ativamente, ela vai dominar vocês e ela vai dizer as regras que vocês terão que cumprir. E a gente já cumpre muitas delas. Seja na carga tributária, seja nessa CLT aí totalmente ultrapassada e que prejudica tanto a geração de emprego no nosso país, mas a gente não tem voz. E já que a gente não tem voz, a gente deixa ser dominado, por exemplo, por juízes do Tribunal do Trabalho que impõem normas, portarias e regulamento o dia a dia das nossas empresas, coisas, algumas vezes, impossível de ser cumprida. Mas, cadê a voz dos empresários? A minha luta incessante, todos os dias, é exatamente isso, é despertar no empresário de todos os setores. Por onde eu ando, o meu discurso tem sido praticamente esse, da necessidade de participação cada vez mais dos empresários nas decisões políticas. Hamilton desenvolve muito bem esse papel.
Muitas vezes, eu nem sei que ele está em Brasília, mas ele está em uma comissão porque sabe que vai tramitar um projeto que afeta o setor de fomento. Aí ele está lá. Aí, quando ele chega lá, ele me liga. Eu disse, você está onde? Eu estou aqui na comissão, no Senado. Eu disse, mas como é que você está aí? Eu não estou nem sabendo que você está aqui. Não, mas eu soube que vai discutir um projeto e esse projeto vai prejudicar. Mas deixe-me dizer uma coisa a vocês. Não é só o Hamilton que precisa participar disso. Ele preside um sindicato, como o Dr. Luiz preside outro, como o Napoleão preside outro. É preciso muito mais gente. Veja, gente, a nossa missão, e eu estarei devidamente contemplado quando eu perceber que o setor produtivo nacional participa das decisões políticas do nosso país. O governo, ao fazer o seu programa de governo, ele precisa ouvir primeiro o setor empresarial para tomar as decisões, porque quem paga a conta somos nós. Não é apenas criar estatais para fomentar a corrupção. Usei o nome fomento errado, né? Porque não é fomentar a corrupção, né? A corrupção é uma doença, é uma praga que se estabelece, porque é tanto cargo que tem que distribuir, e aí é onde começa a malandragem, e a corrupção vem muito forte, como veio na maior empresa, no orgulho de todos nós. Quem não tem orgulho da Petrobras? Eu sempre tive orgulho da Petrobras. Mas, deixa esse assunto para lá, eu já falei, ninguém me pergunta mais nada sobre impeachment, e eu vou dizer mais algumas coisas sobre o Código Comercial. Nós sabemos que o Código Comercial é de 1850. Não dá mais para desenvolver nenhuma atividade produtiva no nosso país sem termos um regramento próprio, nosso. E a gente tem trabalhado muito, muito para que isso aconteça. Não sei se vocês sabem, mas alguma coisa, o que restou do Código Comercial de 1850 foi incorporado ao Código Civil. Código Civil, não foi, doutor? Em 2002. Descaracterizou totalmente. Como é que a gente investe os nossos negócios, o nosso dinheiro, tudo que a gente tem, às vezes a gente dá em garantia até todos os patrimônios que a gente tem, porque a gente acredita, porque é do nosso espírito empreender e realizar, e a gente não tem um regramento próprio. Não existe uma relação, não existe um compêndio de normas e regras que definam o nosso negócio. Então, é dentro dessa necessidade que eu abracei a luta pelo Código Comercial. Começou, na verdade, em 2011. O projeto é de 2011. Nós estamos em 2016, 5 anos já. Mas é assim mesmo, um código, o mais jovem código que tramitou na Câmara dos Deputados passou 10 anos lá. E eu acho que nós vamos chegar a bom termo, ainda esse primeiro semestre. Como já passou esse negócio de impeachment na Câmara, eu espero que ela retome os seus trabalhos. A gente aprova no mês de maio, na comissão especial, e pretende levar para o plenário até o mês de junho. Por que isso? Porque eu venho conversando com todos, venho conversando com muita gente. Você imagine você fazer um código comercial onde todos os setores foram ouvidos. Eu viajei por 23 estados brasileiros para discutir esse assunto. Nos outros que eu não fui, o professor Fábio Ilhoa, ou então algum membro da comissão de jurista foi. E é preciso, o meu desejo era de ouvir a todos. Eu preciso ajudar a escrever um código onde todos os setores se sintam contemplados, sintam-se parte dele. Então, eu tenho que ouvir o micro e pequeno empresário e eu tenho que ouvir o grande industrial brasileiro. Eu tenho que ouvir o setor de fomento comercial, eu tenho que ouvir o setor de serviços, eu tenho que ouvir o comércio, eu tenho que ouvir o turismo, eu tenho que ouvir o agronegócio, eu tenho que ouvir os marítimos. Tenho que ouvir todos. Como fazer isso? Você realizar fóruns em todas as capitais brasileiras, chamar até a academia para ajudar. As universidades, os conselhos de administração, de economia, de engenharia, chamar todo mundo. Chamar os micro e pequenos empresários, chamar os comerciantes, chamar todos. E fazer um debate, coletar as sugestões daquele estado, e assim sucessivamente. Depois de juntar isso tudo, colocar isso tudo em um balaio, sentar e começar a destrinchar o que é que está na lei que não foi contemplado na sugestão dos brasileiros, dos empresários brasileiros como um todo, indistintamente, independente de tamanho, e tentar colocar dentro do Código Comercial.
Essa é a missão. E isso foi feito, essa etapa passou e nós avançamos bastante. Eu me sinto muito honrado em ser parte de um processo como esse. Depois disso, quando a gente chega para analisar o relatório antes de ser publicado, a gente se depara numa das reuniões com a linguagem. Sabe? No começo, eu confesso a vocês, o relatório era muito técnico. Eu acho que tinha parágrafo lá que só advogado entendia. E não faz sentido. Eu preciso que os meus amigos que me ajudam com a inteligência deles, e são muitos, como o Dr. Maurício Prazac, que aqui está, eu preciso que ele transforme essa linguagem numa linguagem compreensível daquele microempresário, que tem uma lojinha, que tem um carrinho de lanchonete, que pensa que pode ser um grande empresário e será, dependendo dele, ele será assim. Eu preciso que o código ele pegue, leia, entenda e aplique no negócio dele. Então, lá vai uma outra missão. Vamos mudar a linguagem aqui e fazer do código uma linguagem mais fácil. E nós avançamos também nisso. Depois a gente se depara com os interesses. Então, começa uma luta incessante que me tirou muita paciência, que foi a questão do pessoal de shopping center. Existe uma luta eterna entre lojista e empreendedor. O cara que é o dono do shopping, que construiu, que colocou o dinheiro dele lá, ele acha que pode cobrar isso, é 13º, 14º, se você mexer uma parede, você paga, se você botar mais luz, você paga, enfim, uma loucura. E eu tentei e não consegui. Disse, olha, eu não posso prejudicar o setor produtivo do meu país por causa de uma questão doméstica. Sabe uma coisa? Pego os empreendedores de shopping, pego os lojistas, tira do código. Resolvam vocês o problema de vocês nos projetos que vocês têm tramitando. Eles têm uns 3 ou 4 projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. Arranjei uma solução, resolvi o problema, foi para lá. Depois, atualmente, eu enfrento 2 problemas, doutor Maurício. Um, eu já lhe pedi ajuda, que é a questão do agronegócio. Eles não estão inconformados com o relatório. Semana passada, eu nem te falei isso, semana passada eu juntei os 6 setores, são 6 setores que formam o agronegócio no país. Juntei os 6 e o relator, o deputado Hildo Rocha. Chamei-os, sentei lá e disse, olha, escrevam o texto que agrade a vocês todos. Eu vou submeter a apreciação do relator geral e submeto a apreciação do Colégio de Juristas. Se tiver de acordo, eu vou colocar no texto o que vocês pediram para eu colocar. Agora, se vocês não se entenderem aqui, eu vou tirar também o agronegócio de dentro do código. Isso me parece que vai avançar. Mas tem um outro setor que tem me dado um trabalho danado e esse eu não consigo compreender. E eu não acho, vai ser muito difícil poder atender esse pedido, que é o pessoal de cartório. Então, eu não posso... Um dos problemas que a gente enfrenta no nosso país é a burocracia. É muito difícil você abrir uma empresa, a dificuldade que a gente tem de fechar nem se fala, né? Isso até a gente já esqueceu, mas de abrir é uma dificuldade. Se você vai ter uma relação com o meio ambiente, é uma dificuldade enorme. Então, o país está atolado em tantos problemas porque o próprio governo dificulta a abertura de novos negócios pelo Brasil afora. Então, eu tenho enfrentado um debate muito forte com os cartórios, tenho dado a máxima atenção a eles, já pedi ao doutor Maurício, já pedi até o professor Fábio que conversasse com eles, que os recebesse, porque eles querem inserir algumas coisas, tipo assim, todo contrato precisa ser registrado em cartório. Eu digo, rapaz, eu já fico danado com esse negócio de reconhecer firma, que eu acho isso um absurdo, imagine registrar contrato em cartório. Quero lá registrar, se eu assinar e outra parte assinar, está resolvido, não precisa mais falar. Eu sou... Quem mais pode dar fé da minha assinatura sou eu, não preciso estar guardado e registrado em algum lugar, isso já passou. Então, essa discussão a gente está avançando bastante. Então, hoje,
o código está muito bem adiantado. A gente precisou, viu, e conhecer a realidade do código, levar a discussão do código para alguns países da Europa. Porque eu recebi uma informação que me deixou muito preocupado. E eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Foi esse rapazinho aí que chegou um dia numa conversa comigo e disse que existe um ranking, é mais ou menos isso. Qualquer coisa você conserta, se eu disser errado aqui. Mas é assim, existe um painel de bordo no Banco Mundial, onde existem os países onde investir lá é quase que certo. Então, eu acho que quem tem muita grana que quer investir em um país, aí vai lá olhar o painel de bordo, né? Quais são os países que eu devo investir? O Brasil nem aparece na tela. Uma tela desse tamanho não aparece o Brasil. Perdi, estou perdendo negócio. E um dos motivos é porque não tem uma regra. Então, não tem segurança jurídica. Então, ninguém vai botar o seu dinheiro, fazer um investimento onde não existe uma segurança jurídica mínima. A consequência de não ter segurança mínima, inclusive, é que os produtos são mais caros. Porque o cara coloca a taxa de risco, né, no negócio dele, né? Claro. Se não tem segurança jurídica, o que existe de fato aplicável nas nossas relações é o Código de Defesa do Consumidor. Qualquer coisa ele reclama. Se o botãozinho lá não funcionar direito, ele vai lá cheio de moral, reclama lá e o código está cá, o PROCON diz que tem que cumprir, tem que dar um outro equipamento, tal. Por isso que existe a taxa de risco. Vou abrir um parênteses aqui para contar-lhes uma coisa, porque no começo eu disse que é importante a participação dos empresários nos debates do Congresso Nacional. Sabe que está voltando para a Câmara um projeto que eu acho absurdo, que passou pela Comissão do Trabalho. Bom, antes tinha um, folclórico. Todo mundo onde eu conto essa história, todo mundo ri. Vou contar a vocês também. Uma vez eu estava na Comissão do Trabalho, aí pautado um projeto. Eu fui olhar o projeto. O projeto é o seguinte, todo homem, todo trabalhador, aliás, que fizer exame de próstata, tem 3 dias de licença. Vai ficar em casa 3 dias. Diga, gente, que história é essa? Puxei o meu nordestino e disse, gente, que negócio é esse? 3 dias de... Acho que não é um negócio desse. Mas se não tiver lá para vigiar, passa, porque a bancada é formada por petistas. E os petistas só querem colocar ônus no custo do homem mesmo, só querem agregar e a gente acaba se prejudicando. Esse é muito interessante, esse é um absurdo, porque esse projeto já passou pela Câmara, foi para o Senado alterou e voltou para a Câmara, vem direto para o plenário. Esse eu não sei como é que a gente vai resolver isso. Esse diz o seguinte, que a mulher agora não pode ser mais revistada. Ou seja, vamos pensar no shopping, no supermercado, numa loja de departamentos, aquelas câmeras de monitoramento identificam ali um possível roubo. E isso é comum, vocês sabem. Não pode mais chamar a pessoa, por maior educação que seja, colocar ela numa cabine, a gente precisa revistar a senhora, porque a Câmara pegou que a senhora roubou alguma coisa aqui dentro. Não pode mais fazer. Vai pagar multa de 20 mil por dia. Ou seja, é para deixar roubar agora os estabelecimentos da gente. Não, veja que coisa absurda, né? Como é que faz um negócio desse? Aí, a ideia de um projeto desse, qual é a intenção da ideia de um projeto desse? Eu não posso me conformar com um negócio como esse. Aí eu vou lá para frente, para encaminhar a votação, para defender, aí começa a falar o nome empresário, aí meus colegas lá, pelo amor de Deus, não fala o nome empresário aqui mais não. Eu disse, por que eu não vou falar? Porque você vai ficar muito mal visto aqui dentro. Não é mole o negócio. Agora, se eu tivesse uns 10 lá comigo, que sustentassem o nosso encaminhamento, era bom demais, né? Então, se candidatem no estado de vocês, que eu estou precisando de ajuda. Quero dizer a vocês também que, depois de algumas pesquisas, eu descobri que o Código Comercial, o primeiro Código Comercial no Brasil foi feito pelos comerciantes. Gostei muito disso. Isso é mais uma convocação aos senhores para participarem desses debates.
Portanto, eu acho que o que é importante é que o objetivo principal do Código é proteger a empresa, é fazer a defesa da empresa. O texto de vocês, que interessa ao setor, que comunga com o pensamento de todos vocês, já está posto no Código. Mais uma vez, eu faço um apelo aos senhores que acompanhem. Quando forem convocados por Dr. Luiz, por Napoleão, por Hamilton, por favor, vão para lá. Vão para lá, porque a gente sabe como é que funciona a vida de um político. Quando chega na época da eleição, os políticos começam a visitar os empresários. Mas quando chega no plenário, no exercício de um mandato, eles abominam a palavra do empresário. Então, assim, a gente precisa cobrar. A gente precisa, no dia da votação do projeto, ou qualquer possibilidade de mexer no texto que foi muito bem colocado no projeto pelo Dr. Maurício, com a aprovação do relator geral, a gente precisa ir acompanhar a votação de perto, monitorar. Todo mundo aqui, se eu perguntar aqui, ou pelo menos uma boa parte, ou a minoria, tem amizade pessoal com um político. Se você tem, eu me colocando na posição de empresário, a gente precisa aprender a cobrar dos nossos políticos aquilo que é do nosso interesse. Isso é legítimo. Não existe nenhum ilícito num processo como esse. Então, se você tem amizade com algum deles, você, no dia da votação, você vai ter que ir para lá para ajudar a gente, você vai ter que ir no gabinete desse deputado que você conhece, vai levar pelo braço, vai dizer, olha, eu estou na galeria, eu preciso do seu voto. Quando a gente aprender a fazer isso, a gente vai conseguir escrever projetos muito interessantes para os nossos negócios. Não é por meu interesse nem por seu interesse, não. Por favor, nunca pense assim, não, eu não posso vir aqui porque estou só cuidando dos meus interesses. Não, 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 não. Pior é você investir no escuro. Então, outros desafios estão por vir. A gente vai trabalhar seriamente, eu já tenho uma equipe de assessores trabalhando para a gente flexibilizar as relações de trabalho. A gente precisa definitivamente encarar, eu vou pagar o preço de mexer na CLT, porque não dá mais para a gente fazer negócios, a gente conduzir os nossos negócios com tanta regra, com tanto engessamento. Não dá mais. Eu acho que já está maduro esse momento e a gente precisa encarar isso. Mas, enquanto isso não chega, eu vou continuar cuidando do Código Comercial até entregá-lo no plenário da Câmara para que ele seja votado. A minha esperança, como eu já disse, é que ele seja votado até o final do mês de junho, antes do recesso. Eu acho que está bom, né? Acho que já falei muita coisa, né? A gente aborda algumas coisas com referência a vários interesses nossos para trazer segurança jurídica, como eu disse, porque a gente enfrenta muitos problemas seríssimos, e a gente precisa estar atento a eles. Por exemplo, o confisco de bens. Simplesmente um juiz decide lá, entra lá com uma senha no Bacen, bloqueia os nossos recursos, sem sequer nos ouvir. Eu tenho um projeto que combate isso, porque isso não é certo. Isso não é certo. Meio ambiente é uma loucura, justiça do trabalho é outra, e a gente ainda tem que conviver com os auditores, com todo respeito a eles, mas existem alguns que chegam nas nossas empresas, olha para a gente, eu acho que ele tem a impressão que nós somos ladrões. E, na verdade, quem faz isso acontecer somos nós. Então, eu não preciso desses 5 minutos, que gentilmente a moça me ofereceu aí, e espero, fico à disposição. Não perguntem nada sobre impeachment. Tchau.